Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos, voltando com mais um filme, mais uma cabine que eu fui conferir hoje, graças à nossa parceria com o pessoal da Espaço Z, e valeu muito a pena conferir a cabine, não necessariamente o filme, mas eu vou explicar, relaxa, principalmente os fãs da Abby têm que ficar ligados a respeito da sinopse, principalmente do que o filme aborda, para não ir pro cinema achando que vai assistir uma coisa, quando na realidade o filme entrega outra coisa completamente diferente. Antes de mais nada, já vou adiantar. Adriana Beltrão está incrível. Adriana ou Andréia? Ela incorpora bem alguns trejeitos e tal, não se preocupa tanto em ficar emulando voz e tal, então assim, é uma boa interpretação, lembrando que, obviamente, por mais que eu tenha mais de 30 anos, eu não acompanhei a Abby, então assim, eu tô me baseando em poucas lembranças que eu tenho das vezes que eu assisti um pouco do programa junto com a minha mãe. A minha mãe, sim, essa era uma grande fã, era não, né? Ainda é, afinal de contas ela ainda tem boas lembranças da Abby. Vamos lá então, a sinopse do filme, para não estragar em nada a experiência de vocês, ela retrata os últimos programas que ela fez na Rede Bandeirantes, em que era um programa ao vivo, tinha ainda muito a questão da censura, então ela estava começando a ser podada, estava dando muita treta com o diretor de arte, coisa e tal. A saída dela e a entrada no SBT. Mais do que isso, eu vou estragar a experiência de quem for assistir ao filme. Mas eu posso adiantar que ainda tem um pequeno flerte, atende-se ao pequeno flerte com a relação conturbada que ela tinha com o marido dela, e apresenta um pouco da relação que ela tinha com o filho dela também, que morava lá junto dela e o seu, até então, marido. Cara, eu até escrevi isso no grupo de WhatsApp lá da galera que vai pra cabine. Depois de Bingo, o Rei das Manhãs, que tem crítica aqui no canal, inclusive, é muito difícil tu ver um filme biográfico, mesmo que não seja 100% o caso deste aqui, mas um filme biográfico raso. E é essa sensação que eu tive com esse filme. Ele entretém em diversos momentos ele é muito divertido, em diversos momentos tu fica chocado, em diversos momentos tu fica muito incomodado, principalmente quando demonstra o quão tóxico era o casamento da Abby. Mas é raso, ele tenta mostrar muito mais a questão de transição da ditadura para a democracia sem adentrar de fato nessa transição. Mostra que a Abby sofreu uma perseguição por conta de censura, afinal de contas, e aí aqui vem o elogio não ao filme em si, apesar do filme retratar isso, mas sim a personagem Abby. A galera mais nova com certeza não faz a mínima ideia de quem ela seja, porque ela já saiu da TV há muito tempo, afinal de contas, infelizmente ela já faleceu. Mas ela foi de suma importância, principalmente porque hoje é o público LGBTIA+, desculpa, eu sempre erro a sigla, mas não é na má intenção. Porque ela abriu portas para travestis, homossexuais, ela tinha homossexual na equipe dela, defendia, mostra inclusive a belíssima relação que ela tinha com o seu cabeleireiro, que foi vítima de AIDS, infelizmente, numa época em que AIDS realmente era aquela coisa absurda de que se tu espirrar perto de alguém a pessoa contrai, e que tu não tinha uma cura, tu não tinha, ainda não temos, mas enfim, tu não tinha um tratamento para auxiliar as pessoas a terem uma vida menos sofrida envolvendo o vírus. Então ela abriu portas na TV aberta. Ficou estranha essa frase, mas enfim. Ela abriu portas na televisão aberta para esse tipo de público que estava ali refém de uma censura, passando por diversos problemas, tendo que enfrentar uma sociedade misógina, sexista, machista, estupidamente homofóbica, e ela lutava por essas pessoas. O filme mostra um pouco disso, sim. É como eu imaginei que poderia ser? Não. O filme é ruim? Ele me parece um pouco perdido nessa ideia de que eu vou mostrar um pedaço da história do Brasil, a luta que a Abby teve contra a censura, e essa luta foi muito bem embasada, ela tinha ótimos argumentos, ela não tinha papas na língua, ela falava mesmo, ela jogava a merda no ventilador,
e quase pagou por isso, inclusive, né? Tem um momento lá de emoção no filme para quem não conhece a história, em que ela poderia, de fato, ser presa por conta de como ela estava abordando o Congresso e as questões de censura e tudo mais. Mas ainda assim me parece um filme um tanto quanto raso. Ele passa e tu fica com aquela sensação de que foi algo que não te pegou, assim. Não foi como Bingo, que realmente te puxa lá para a década de 80, te insere naquele momento, mostra todo o sofrimento do protagonista, mostra o conflito que ele tinha de as glórias que ele conquistava como personagem, ele não conquistava como pessoa. E isso o filme da Abby não consegue transpor com o mesmo sucesso que Bingo o fez. Pra quem é fã, eu acho que é legal por conta de mostrar a personalidade forte que ela tinha e o quanto que ela lutou pelos direitos daqueles oprimidos naquele momento que o Brasil passava da ditadura para uma democracia, mas ainda tinha muito uma questão de censura. Eu acho que o filme foi lançado num momento em que é preciso bater nessa tecla de que a censura, constitucionalmente falando, ela não é permitida. Não adianta bater em quadrinho que tem beijo homossexual, que tem beijo disso, tem beijo daquilo. Cara, vai lutar pela criança que é baleada por um policial, saca? E não o que não tem que ser censurado ou coisas do tipo. Enfim, passado o momento revolta. O fato é, o filme é ruim, longe disso. O filme é bom, depende do referencial. Para quem é fã, pode ser uma boa viagem no tempo, ver uma pequena parte ali do último momento dela na Band e indo para SBT. Não conta da infância, ela faz uma brevíssima menção de que quando criança ela chegou a passar fome e coisa e tal. Mas então é isso, chegamos na nota. E com muito esforço, mas muito esforço mesmo, e infelizmente a nota para este filme é 6.2. Poderia ser melhor, a Adriana Beltrão ela manda no filme, ela carrega o filme nas costas, tanto que o elenco secundário realmente é bem esquecível. O Danton Mello talvez tenha um pouco mais de presença, ele tem uma questão de conseguir se impor em cena, mesmo com um personagem realmente muito pequeno, muito pequeno mesmo, mas ele consegue se impor. A questão dela com o filho é muito bonita de se ver, mas eu acho que poderia ter sido melhor explorada. A trilha sonora é um tanto quanto nula, e a participação dos personagens famosos, como a Roberta Close, a Dercy Gonçalves e tudo mais, peca, de um lado, por não valorizar esses personagens como poderiam ter sido valorizados, e agrega, porque foi até o que eu escrevi também lá no grupo da cabine, que talvez a galera fosse criticar muito as caracterizações. Não estão boas. Definitivamente, para mim, as caracterizações dos convidados mais especiais não me convenceu nem um pouco, mas é uma questão minha, eu sou um pouco chato quanto a isso, eu acho que poderia ter sido melhor. Enfim, então é um filme que eu acho que fica para os fãs, mas vá com o sentimento de que tu não vai ver a história toda, mas sim um breve momento da Abby saindo de um canal indo pro outro. Beleza? Então é isso, gurizada medonha, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar, meu Deus do céu, não esqueça de deixar o seu like, procure nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram e também lá no LinkedIn. Então é isso, muito obrigado, beijo, abraço, tchau e até já. Como é que era que ela falava? Já. Fui. Falou!